Então, antes de mais, boa tarde a todos. Conforme enunciado, estou aqui em representação do ateliê Saraiva e Associados, criado pelo arquiteto Miguel Saraiva. Hoje vimos aqui apresentar-vos uma comunicação que faz um bocadinho a ponte entre aquilo que é a nossa filosofia e um dos temas da conferência. Portanto, Comfortable Architecture, uma abordagem para espaços saudáveis. O arquiteto Miguel Saraiva e a arquiteta Joana Pérez pedem imensa desculpa, mas por compromissos profissionais não puderam estar presentes aqui hoje. Portanto, faço eu a representação do ateliê. Eu vou usar as setas. Pronto. Eu hoje vou começar por explicar muito sucintamente quem somos, porque acho que está intrinsecamente ligado à forma como nós abordamos a questão que aqui vos apresentamos hoje com esta comunicação. Vamos passar pela arquitetura confortável como a nossa abordagem arquitetónica e vamos utilizar os edifícios de saúde essencialmente como o nosso caso de estudo. Neste sentido, nós encaramos a arquitetura confortável como o grande mote do nosso ateliê. Portanto, nós entendemos que um projeto de arquitetura deve, acima de tudo, trazer progresso a quem se destina, que esse processo deve assentar numa base de conforto e aqui numa perspectiva de conforto mais alargada, não apenas o conforto de estarmos confortavelmente sentados no sofá, mas termos o conforto de estarmos a ser acompanhados por alguém que tem conhecimento de causa, que faz um estudo de caso cada vez que tem que fazer um projeto e, portanto, tem toda uma pesquisa associada a esse projeto e, ao mesmo tempo, consegue produzir um objeto arquitetónico que está ao serviço do seu utilizador final e este consegue utilizá-lo com todo o conforto desejável e todas as características que lhe estão intrínsecas e que eu já passo a explicar. Posteriormente, entendemos também que devemos apontar sempre a este propósito de uma forma holística e entendê-lo como apontando o nosso propósito à sustentabilidade. Portanto, nós essencialmente somos uma ateliê com quase 30 anos de existência, portanto, centramos os nossos serviços na arquitetura, no planeamento urbano, no design e na sustentabilidade. Trabalhamos com diversos setores e entendemos que, neste caso, o setor da saúde é um setor que acaba por ser uma espécie de expoente máximo daquilo que é a nossa filosofia e onde nós conseguimos aplicar todos os nossos princípios. Portanto, neste sentido, nós abordamos sempre o problema de projetar um edifício, como entendendo o contexto em que o estamos a fazer e criando as relações desse contexto, pensando globalmente e agindo localmente com o objeto que estamos a projetar, entendendo o espaço que propomos e, portanto, propondo uma abordagem de desenho holística que envolva várias temáticas e várias especialidades e entendendo que o nosso objeto só se completa verdadeiramente no momento em que ele é vivido e passa a ser utilizado e, portanto, nesse sim temos um momento de concretização do objeto. Em termos de conceito, portanto, a nossa linha de projeto, quando aborda estes edifícios de saúde, integra um primeiro tema que se prende com a integração e harmonização do objeto com a sua envolvente e com os outros objetos que lhe estão contíguos. A nossa interpretação do que é que deve ser o conforto e o bem-estar neste tipo de programas. Estamos a falar de programas bastante complexos, de edifícios que, quando estamos a falar do nosso panorama nacional, muitas das vezes são edifícios já envelhecidos, pesados, com dinâmicas difíceis. O próprio hospital é um local onde o ser humano é contrastado com emoções fortes e nem sempre as mais positivas. Daí também sentimos uma necessidade de humanizarmos o espaço, de o tornarmos algo de diferente, quase como que uma espécie de apoio psicológico a quem utiliza este espaço, entendermos todo o seu espectro de utilização e neste sentido percebermos que os objetos que nós programamos hoje vão perdurar no tempo, vão precisar de evoluir, vão precisar de se ajustar a diferentes necessidades
E para além disso também percebermos que o nosso ato de projetar só se concretiza passado um hiato de tempo relativamente grande. Portanto, estamos a falar de peças programáticas que demoram tempo a projetar, demoram tempo a executar a construção e demoram tempo a ter os serviços a funcionar em pleno. E em alguns dos casos em que vos vou mostrar, a evolução tecnológica e de conhecimento nas áreas em que nós estamos a tratar é tão grande que provavelmente, se o edifício não for programado desta forma, torna-se obsoleto no dia em que é construído. Portanto, há essa dificuldade adicional. E entendemos, acima de tudo, a sustentabilidade como o nosso propósito e tentamos fazer com que o edifício, na fase de operação do seu ciclo de vida, seja essencialmente e efetivamente sustentável e eficiente. Portanto, trago-vos aqui um exemplo de um dos nossos mais recentes concursos, em que ganhámos o concurso público para o projeto de arquitetura do novo edifício de ambulatório do Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Foi um concurso que nos deu bastante prazer de desenhar, mas que na sua gênese e na sua base tinha diversas circunstâncias no que dizia respeito à integração e à harmonização co-envolvente. Portanto, nós primeiro partimos da sua integração territorial, tivemos que olhar muito para aquilo que eram as condicionantes urbanas deste território e tivemos que fazer com que a nossa proposta se cozesse e funcionasse em pleno com os edifícios que já lá existiam, inclusivamente propondo que este edifício fosse, no fundo, o trigger da reabilitação de todo o complexo do Instituto Português de Oncologia. Aqui temos também uma nuance, que era, nós tínhamos uma unidade de execução que à partida condicionava tudo aquilo que ia ser a nossa intervenção. Portanto, nós tínhamos a unidade de execução da Praça de Espanha, que tinha este edifício aqui, que estava programado como podendo ter até 14 pisos de altura, e isso implicava que, pelas regras do Regeu, nós teríamos que afastar a nossa intervenção e garantir a regra dos 45 graus. Essa foi uma condicionante que nós adotámos logo à partida e logo ao início, a partir da nossa análise territorial, e a partir daí evoluímos para o desenvolvimento do edifício. Portanto, aqui nesta imagem conseguem ver o edifício de que estou a falar, ali em versão ICE, e a nossa proposta teve que criar logo este diálogo. Num segundo momento, no momento de campus, nós pretendemos desenhar um edifício que no fundo fosse uma porta para aquilo que é o Instituto Português de Oncologia e se integrasse naquilo que era o campus. E num segundo momento, não sei se tenho aqui errado, tenho, conseguimos fazer com que, através de elementos arquitetónicos que depois são desenhados para terem o menor impacto possível na paisagem, conseguimos criar uma ligação, que era aquele círculo que viam na imagem atrás, aos restantes edifícios do campus. Portanto, isto fazia parte do conteúdo programático do concurso. Entendemos que em todo este processo o momento de chegada ao hospital tem que ser um momento marcante, no sentido em que as pessoas têm que perceber para onde se devem dirigir, têm que ser muito bem recebidas, muitas das vezes vêm numa condição em que nós temos que começar a cuidar delas logo no primeiro momento, e tem que ter, de alguma forma, elementos que tornem este processo o mais tranquilizante possível para o paciente. Nós aqui introduzimos o Dr. Francisco Gentil na pala do edifício, como uma homenagem àquilo que é a história do próprio IPO e como uma forma de criarmos aqui uma dinâmica no elemento arquitetónico. Pronto. Trago-vos aqui um exemplo distinto. Portanto, a minha apresentação pretende, acima de tudo, mostrar o processo. Eu dei-vos um exemplo daquilo que é uma integração urbana. Este é um exemplo exatamente oposto. É uma integração de um edifício hospitalar periurbano. Nós estamos a falar de uma proposta de concurso para o Hospital de Proximidade do Seixal. 5 minutos. Certo. Já me desfaz. Para o Hospital de Proximidade do Seixal e, portanto, aqui o objetivo era fazer com que esta dinâmica funcionasse de uma forma diferente e, utilizando aqui a questão
da natureza como o mote para o restante desenvolvimento do território. Pronto. Ao nível do conforto e bem-estar, a nossa arquitetura é muito baseada em princípios biofílicos. Nós pretendemos, acima de tudo, criar uma relação do utente com o exterior, nunca o descontextualizando desta relação com o passar do dia, das estações do ano e de tudo isso. Queremos sempre tentar criar uma ponte entre o interior do edifício e o exterior do edifício, criando momentos em que a natureza está presente e em que os pacientes dentro das salas de espera, dentro das salas de tratamento, têm esta postura e esta visibilidade entre os dois espaços. Queremos também tornar e apesar de todas as regras que existem na concepção dos hospitais, momentos específicos da vida do hospital e da sua utilização o mais acolhedores possíveis e fazer com que a utilização da cor, dos materiais, da luz natural, torne este processo bastante mais interessante. Utilizar a arte como uma forma de humanização do espaço, portanto, humanizar o espaço, torná-lo confortável, utilizável, fazer com que as pessoas se sintam bem e utilizar a decoração como um complemento a tudo isto. Neste tipo de equipamentos, e muito sucintamente, é muito importante programar os diferentes fluxos. Portanto, há fluxos que não se devem cruzar, há fluxos que têm que ser programados de uma forma específica e tudo isto faz com que este tipo de edifício seja um puzzle complexo, mas, quando bem resolvido, é uma forma para conseguir perdurar no tempo. Outra questão bastante importante é a forma como nós concebemos o invólucro, a estrutura, a forma como o edifício funciona, porque quanto mais elementos nós tivermos que sejam repetíveis, mais fácil é de construir. Por outro lado, mais fácil é de reprogramar. É bastante importante, tendo em conta aquilo que vos disse anteriormente, esta questão da reprogramação. Outra questão que é fundamental naquilo que é a concepção do hospital hoje em dia é a capacidade de projetar a expansão futura. Portanto, a capacidade de nós conseguirmos prever para onde é que o edifício pode crescer. E lá está, a presença de edifícios modulares que possam ser recolocados posteriormente, de casas de banho em sistema de pote que possam ser recolocadas na planta do edifício, ou sistemas de infraestruturas técnicas que possam ser continuados e que funcionem como uma espécie de Lego, são fundamentais para este tipo de abordagem. Por fim, dou-vos aqui um exemplo do Hospital Beatriz Anjos. É uma obra do atelier com cerca de 10, 12 anos, que é, no fundo, a epítome daquilo que nós projetamos e a forma como projetamos hoje em dia. Nós entendemos esta dinâmica de projetar um edifício hospitalar como uma dinâmica de embeber conforto sustentável em todo o processo. Tentamos olhar para o ecossistema, como mostrei anteriormente, olhar para aquilo que é a experiência do utilizador, o que é a identidade do local, o que deve ser mantido, o que deve ser valorizado, quais são as questões que estão inerentes à localização deste tipo de equipamentos, como é que devemos abordar as questões da mobilidade e como é que as pessoas fazem os acessos ao próprio edifício e dentro do próprio edifício, como é que devemos tratar os recursos. É bastante importante. Estes edifícios, regra geral, têm contas muito altas de energia, de água, de materiais. É muito importante olhar para isto e perceber ao longo do ciclo de vida qual vai ser o seu impacto e depois tentar ao mesmo tempo minimizar tudo o que sejam cargas ambientais e a sua poluição. Neste sentido, penso que cumpri o tempo e agradeço muito a vossa... Muito obrigado. Muito obrigado.